Sejam bem-vindas, bem-vindos, boa tarde. Hoje a nossa live vai ser Como Acessar a Voz do Coração. Temos uma convidada muito especial, a Patrícia Gebrim, uma grande escritora, psicóloga, terapeuta, que tem um trabalho lindo, gente. Oiê! Oi, Thaís, que alegria estar aqui com você. Ai, que honra, que prazer também, alegria também, Patrícia. Seja bem-vinda. Estar aqui com você, sabia? Eu também. A gente se reencontrando virtualmente aí depois de uns 8 anos que a gente se conheceu, né? Meu Deus, né? Como passa rápido o tempo, não? Voa, Muito menina, rápido. É. voa. Faz tudo isso já? Meu Deus! A gente se conheceu, gente, num Réveillon que teve um retiro lá no Robert Rapé, nossa, que foi maravilhoso, assim, transformou minha vida totalmente. E isso foi de 2012 para 2013. Nossa, Thaís, é mesmo? Caramba! Quanto tempo! E que bom te reencontrar numa situação assim tão linda, né? Falar sobre esse tema tão bonito. Muito obrigada por aceitar meu convite, por ceder o seu tempo para estar aqui com a gente. A gente fala, essa já é tradição aqui, todo sábado, às 5 horas da tarde, eu falo sobre essa questão de despertando para o canto e convido pessoas para trazer luz para questões relacionadas, porque para mim cantar é muito mais que técnica vocal, porque tem todo o lado artístico, todo o lado humano, né, de uma alma que está se colocando ali, né, Patrícia? E então eu acho que assim, essa questão do autoconhecimento e da espiritualidade tem muito que somar para as pessoas que estão aprendendo a cantar, porque o processo de autoconhecimento me ajudou muito a me permitir me colocar como cantora, sabe? Então, por isso que eu trago as coisas que eu sei que são assim, importantes e que foram significativas para mim, para que as pessoas também possam usufruir um pouco disso. E a Patrícia, gente, ela tem um trabalho lindo. A gente se conheceu, eu não conhecia o trabalho dela ainda. E aí, em seguida, a gente ficou amiga no Facebook. E eu simplesmente, assim, me apaixonava pelos textos da Patrícia. Cada semana, assim, ela postava e eu tinha que compartilhar, porque era assim, parece que vinha, assim, para mim aqueles textos, né? Então, você é uma artista também, né? Uma artista das palavras, uma escritora. Acredito que a espiritualidade também foi uma coisa que te abriu para a arte, né, Patrícia? E eu queria que você se apresentasse um pouquinho, para o pessoal te conhecer. Antes eu quero te agradecer pelo convite, sou eu que estou feliz de estar aqui. Quando nós nos encontramos lá atrás, né, eu senti muita afinidade contigo e às vezes a vida leva cada um para um lado, mas a gente fica com uma conexão que fica pelo coração mesmo, até que tem a ver com tudo que eu acho que a gente vai falar aqui hoje. Então, obrigada por ter pensado em mim, eu fiquei muito feliz, eu adoro compartilhar com as pessoas e os textos que eu escrevo, né? Eu sou psicóloga, mas hoje nem me coloco mais esse rótulo, porque eu acho que eu me abri para tantas outras coisas, né? E eu acho que quem a gente está muito além de um nome, de uma profissão. Então, eu Com prefiro certeza. falar que eu, se for falar de mim, que eu sou uma pessoa que amo colaborar para que todas as pessoas com quem eu estiver em contato possam se conectar um pouco mais consigo mesmas. Que eu prefiro falar que eu sou uma pessoa que tem uma imensa alegria em compartilhar aquilo que eu vou vivendo, pensando que isso possa de alguma forma tocar as pessoas, porque Thaís, eu acho que a questão não é ensinar nada para ninguém, mas é ajudar que as pessoas acessem aquilo que elas já têm. E eu fico pensando também no tema da live, o quanto as pessoas já têm lá uma beleza dentro delas, como eu tinha palavras dentro de mim, que eu compartilho nas redes sociais, que eu compartilho, né, no Instagram, no Face, ou nos livros que eu escrevo, ou até com as pessoas que eu atendo, né, porque eu já atendo online. Mas eu acho que você também, né? Quando uma pessoa vai cantar, eu imagino que já tem algo dentro dela, né? E Com você, mais do que certeza. ensinar, talvez você ajude aquela pessoa a resgatar aquilo que ela já tem. Então, eu, se eu for me Uhum. apresentar, eu sou uma pessoa que eu não me considero assim, uma escritora, uma psicóloga, eu me considero uma alma que se toca quando vê a beleza das pessoas e eu consigo olhar através e ajudar as pessoas a enxergarem a beleza que já está lá dentro delas. Então, eu acho que eu sou uma pessoa que eu amo olhar estrelas, eu amo animais, eu amo flores, eu amo a vida. Eu acho que isso define a gente
tão mais, né, do que um currículo, né? Não faz o menor sentido. E acho que se alguém quiser me conhecer, é só dar uma lida lá nos meus textos, vai conhecer o lado mais profundo da minha alma, porque é isso que eu compartilho. Eu Verdade. sempre compartilho o que eu estou vivendo, assim, não é o que eu aprendi em algum lugar. Aqueles textos, eu acho que eles tocam porque eles brotam da minha verdade, né, daquilo que eu vi. Uhum. Que é isso. Pois é, e a Patrícia tem vários livros escritos, e um dia eu me surpreendi porque eu gosto muito de tarô, né, de oráculos. Aí eu tava no YouTube vendo uma taróloga que eu gosto, e aí ela falou, então vamos agora tirar uma carta do oráculo dos anjos da Patrícia Gebrim. Eu falei, gente, eu não sabia que ela tinha um oráculo. Eu amo oráculo, né, eu fiquei assim, preciso de comprar esse oráculo. Muito legal, Patrícia, porque também é uma forma de acessar, né, a voz do coração, né, através do oráculo, né. Sim, porque eu penso que a voz do coração, o que é a voz do coração? É a voz da nossa essência, né? E da nossa parte que está conectada com tudo que existe. Então, o oráculo, ele conta com essa sincronicidade, do encontro de coisas aparentemente que não tem a ver uma com a outra, uma cartinha comigo, mas está tudo conectado. E aí, na hora que eu tiro aquela cartinha, eu estou acessando esse todo maior do qual eu sou parte, e dali vem uma resposta. Por isso que eu acho que quando as pessoas fazem isso de uma forma muito entregue, né, e atenta e presente, sempre é incrível, né? As pessoas dizem, nossa, mas parece que saiu a carta perfeita. Obviamente isso não é do oráculo, né? É dessa coisa maior. O oráculo, ele é um instrumento e que conecta as pessoas por parte delas, que já tem todas as respostas, né? Então, a voz do coração, eu penso que é aquela parte dentro de nós que está conectada com todo, que tem todas as respostas e que nos mostra os caminhos, nos inspira, nos guia, né? E todo mundo tem isso dentro de si, como um GPS anímico lindo, né? Que a gente precisa só aprender que a gente já tem, porque o que nos afasta disso é sempre achar que as coisas estão fora, né? E não dentro. Me conta se você tem algum hábito assim que você faz para estar mais sintonizada com essa voz. Você percebe assim alguma coisa que você faz que é importante para manter esse alinhamento, acessar essa sabedoria, né? Como você disse, né? Eu fico pensando assim, Thaís. Para mim, quando eu penso assim, o que é a voz do coração? Então, se eu fosse dizer para alguém assim, depois eu vou falar do hábito, eu vou ligar nisso que eu estou te dizendo. Se eu falar para você assim, Thaís, eu te prometo que aí na tua casa agora tem um passarinho e ele está cantando a melodia mais linda, que você nunca ouviu coisa tão linda. Ouve. O que você ia fazer para ouvir? Basicamente duas coisas. Você ia tentar ficar em silêncio e ia prestar atenção, né? Ficar em silêncio para ver onde é que está esse passarinho e prestar atenção para ouvir essa voz. Então, quando alguém quer ouvir a voz do próprio coração, eu acho que a gente tem que fazer essas duas coisas, né? A gente tem que fazer as pazes um pouco com o silêncio, porque eu acho que a gente vive sempre em meio a ruídos, né? Então, às vezes as pessoas estão em casa, mas liga a televisão, liga isso, faz aquilo, fala, conversa, troca. Tudo bem fazer essas coisas, mas também tem que ter um espaço em que você para. E aí o que eu tenho feito, eu me mudei recentemente para um lugar aqui mais no meio da natureza e estou muito feliz. Então, uma das coisas que me conecta com a voz do coração é o contato com a natureza. Aqui onde eu moro em Aldeia da Serra, né? E tem um lago lindo, lindo, lindo. Então eu vou, me sento na beira do lago, olho para aquele lago. Então, esse contato assim mais de perto com a natureza e com a contemplação de não ter que ficar o tempo todo fazendo coisas que a gente é tão instigado a sempre fazer, isso me ajuda. E prestar atenção também, porque a gente tem que querer ouvir, porque pode ter um passarinho cantando agora, mas se você não prestar atenção, você não vai ouvir. E prestar atenção é estar presente. Então eu procuro, assim, em vários momentos do meu dia, fazer um exercício de presença, sabe? Prestar atenção no que está acontecendo, me sentir ali viva e validar a vida do jeito que ela é, porque para a gente conseguir ficar presente, a gente precisa aceitar a vida como ela é. E geralmente a gente não quer, a gente quer que a vida seja de outro jeito. Então a vida nos apresenta uma situação, e em vez da gente simplesmente ficar ali e acolher,
a gente acha que ela está imperfeita, então a gente fica gastando nosso tempo em tentar fazer alguma outra coisa para aquela vida ficar melhor. E aí a gente perde a vida, né? A gente perde aquele momento único. Então eu faço Uhum. isso, eu fico em contato com a natureza, eu medito, não com tanta frequência quanto eu gostaria, mas eu pratico meditação, pelo menos antes de começar os atendimentos, eu sempre fecho o olho e vou um pouco para dentro. Eu adoro ouvir música, né? Então eu acho que a música é um caminho maravilhoso para o nosso coração, né? Eu acho que a música conecta, assim, tem coisa que me conecta mais do que música. Tanto que as minhas meditações eu sempre coloco uma música e eu uso as Uhum. músicas com o que eu quero naquela meditação. Então, se eu quero me conectar com paz e com amor, eu tenho um tipo de música. Se eu quero me conectar com o meu poder de conseguir criar alguma coisa, eu tenho lá uma música específica que eu ponho sempre aquela, porque quando eu ouço aquela música eu me sinto poderosa. Então eu acho que eu também uso muito a música e eu tenho 2 gatinhos que eu amo, então também brincar com eles, só observar os gatinhos é uma coisa que me É, leva os animais é o amor mais puro, né? O amor mais sincero, mais puro, né? Amor incondicional, né, Patrícia? eu vivo tendo Estou com um ataque aqui de do meu ladinho ternura. também, meu cachorrinho. Ah, é demais, né? Os bichinhos, eles vieram para nos ensinar isso mesmo. Então, são coisas muito É. simples, sabe, Thaís, que qualquer pessoa pode fazer. É que, às vezes, parece que nos passam aquela ideia de que para a gente fazer uma conexão, sei lá, você tem quase que ser um monge, você tem que estar na posição X, fazer tal coisa complicada, e parece tão difícil que as pessoas acham que elas não sabem fazer. E, na verdade, não é. É muito simples, mas Uhum, requer uma decisão, assim, sabe? De eu quero me conectar comigo, com a minha uhum. essência, com quem eu sou de verdade, né? Então, na verdade, a gente não combinou uma coisa, mas eu queria perguntar se você poderia conduzir uma meditação para acessar o coração, alguma coisa assim. Eu gosto muito de fazer isso antes de dar aula, antes de fazer qualquer coisa, eu tenho feito isso e tudo fica melhor, sabe, Patrícia? Assim, porque parece que você já se comunica no nível de sabedoria, sabe? Né, quando você faz isso. Então, eu queria te fazer esse pedido. Eu não sei se você não tivesse preparado, não tem problema. Não, imagina, isso eu trabalho muito com isso e eu nunca me preparo. Vem a meditação que tem que ser, eu nunca escolho, a coisa Que acontece. Você massa! quer isso agora ou no final? Você me diz. Eu gostaria de fazer agora, porque aí a gente vai fazer uma live mais conectadas. Assim, eu, no caso, estou precisando me conectar um pouco. Perfeito. E todo mundo que Quanto está com a tempo gente, né? você acha que é bom? Só para me organizar aqui. Uns Pode ser uns 5 a 10 cinco minutos. minutos? 5 minutos. 5 minutos? Tá ótimo. É. Você acha que Tá dá? bom. Dá, lógico que dá. Então vamos lá. Então eu vou pedir para você e todo mundo que estiver aí fechar os olhos. Volta a atenção para a sua respiração. Sente o ar entrando profundamente no seu corpo. E a cada inspiração, imagine que você fique mais perto de você mesmo. E a cada expiração, deixe embora tudo aquilo que afasta você da paz, do amor, da beleza. Imagine que você esteja caminhando por um lugar de natureza muito bonito, se afastando da cidade, se afastando dos ruídos, do caos, entrando em um lugar muito puro, muito seguro, protegido. Vá sentindo a atmosfera desse lugar. Vá sentindo como esse lugar na natureza aceita você do jeito que você é, sem nenhum tipo de julgamento. Imagine que você veja agora um lindo jardim
um lugar muito florido no meio dessa natureza toda. E você vai explorando esse jardim até que você se sente atraído por uma flor específica. Ela te chama mais atenção no meio de todas aquelas flores. Essa flor é o seu coração. Vá se aproximando dela com delicadeza. Vá sentindo o seu aroma, sua textura. Imagine que essa flor, na medida em que você se aproxima, ela vai crescendo, ficando bem grande. E ela deita uma de suas pétalas na sua direção, fazendo como se fosse uma rampa, convidando você a entrar dentro dela. Então você vai, aos poucos, entrando dentro dessa flor, dentro do seu próprio coração, o lugar mais lindo que te habita. E você se deita em suavidade, bem no centro dessa flor. Sente a textura das pétalas, sente a delicadeza com que essa flor te acolhe. Você vê que existe dentro dessa flor uma taça feita de puro cristal contendo o néctar dessa flor. E você agora bebe esse néctar e imagine o melhor gosto que você conseguir imaginar. Prove a doçura do seu próprio coração. Sinta que essa bebida, ao entrar no seu corpo, vai restaurando o equilíbrio de cada célula do seu corpo. Você começa a sentir cada célula do seu corpo pulsando amor. Tudo aquilo que não é amor vai se dissolvendo. Permita que o amor preencha todo o seu corpo. O amor que brota do seu próprio coração. Então você agora pede licença a essa flor para levar com você um cálice desse néctar feito de amor. Agradece. E imagine agora que você esteja entregando esse cálice para uma pessoa que precise, uma pessoa que você sinta no seu coração que está precisando dessa bebida. E você oferta o amor do seu coração para essa pessoa ou para muitas pessoas. Esse cálice ele tem um conteúdo que jamais se esgota. Nós podemos até ofertar esse conteúdo amoroso para todas as pessoas do nosso planeta, se a gente quiser. O amor existe para ser compartilhado. Então, aos poucos, você vai voltando a perceber você mesmo, onde você está agora, voltando a prestar atenção na sua respiração. Faz uma inspiração bem profunda, depois solta bem o ar.
quando você se sentir confortável, você pode abrir os olhos e a gente pode continuar a nossa live. Ai, que lindo, muito lindo, gratidão. Muito bonito. Né? A gente saber que a gente tem esse néctar aí, né? Só basta querer e se aquietar para poder entrar em contato. Ele é inesgotável, Thaís, né? Ele está sempre ali dentro de nós. Todas as pessoas têm acesso. Então, é que às vezes a gente não vai onde ele está, né? Como se você tem uma piscina na sua casa, mas você nunca mergulha. Então, o que adianta? A piscina está lá, né? E esse néctar e tudo que a gente precisa está dentro da gente, né? Está lá o tempo todo. Mas a gente precisa ir até como nós fizemos agora, né? Juntas na meditação. Então, A gente me tocou muito quando você falou que ele é inesgotável. Assim, durante a meditação você falou isso, eu falei, nossa, quantas pessoas se fecham com medo, né? No nosso processo aí da vida, a gente vai passando por decepções e a gente aprende a se defender de algumas coisas e a se fechar. E às vezes eu acho que precisa de uma cura para a gente poder acessar, né? Porque às vezes a pessoa passou por dores que ela vai fechando o cardíaco, né? Como que a gente faz para começar esse trabalho de cura, para poder acessar? Porque às vezes precisa de uma cura antes, né, Patrícia? Na verdade, Thaís, sempre a questão maior está no autoconhecimento, porque se a gente não souber quem a gente é de verdade, então eu acho muito difícil que a gente consiga manter o coração aberto, que a gente consiga viver leveza, porque quem nós somos de verdade é essa essência amorosa, luminosa, isso é o que todo mundo é. Mas ninguém nos disse isso. Desde que a gente era criança, nós somos ensinados a acreditar que éramos egos, né? Você foi ensinado a acreditar que era Thaís, eu fui ensinada a acreditar que era Patrícia. Ninguém me disse assim, olha, você é um pedacinho dessa divindade, você é um pedaço da natureza, né? Você é pura luz fazendo uma experiência nessa Patrícia. Mas essa coisa que você é a mesma que está dentro da Thaís, é a mesma que está dentro de todo mundo. Então, nós trazemos da nossa infância uma série de condicionamentos que restringem a nossa percepção de quem nós somos. Então, nós vivemos sempre numa ilusão, né? Achando que a gente é uma personalidade que passou pelas... Enfim, nós também tivemos pais que também tiveram pais que trouxeram também essa ilusão como sendo verdade. Então, a gente, quando era criança, nós não recebemos o amor pleno que deveríamos ter recebido. Não estou culpando ninguém, né? Assim, é uma questão que todos nós temos que curar. Então, existe um trabalho que tem que ser feito, primeiro com essa criança, né? De nós olharmos para essa criança e contarmos para ela isso que não nos foi dito quando a gente era criança. Tem uma criança dentro de nós ainda querendo ser amada, ainda querendo agradar para que todo mundo goste dela, ou ainda revoltada, querendo atacar todo mundo para provar alguma coisa. Todos nós temos essas crianças distorcidas, fruto das nossas infâncias distorcidas. Então, a gente precisa, primeiro, uma conexão com o amor e levar a conexão para essa criança. Então, dizer para essa parte de nós, olha, eu sei que você ouviu tudo isso, mas deixa eu te falar quem você é de verdade, né? E aí, a gente tem que fazer um trato com essa criança, sabe? De permitir que ela exista. Porque a vida, como a gente foi educado para ser, não permite que a gente seja quem a gente é. Nós não temos essa permissão. Eu imagino alguém que vai, por exemplo, querer cantar, né? Como é que é? Será que a voz dela, que a voz não é só a voz que canta, é a voz de ser no mundo? Será que foi aceita desde que era criança? Ou não? Para você ser, não pode falar isso, não pode fazer aquilo, isso é feio, isso não se faz, né? A gente é tão... Menina, cala a boca, né? Menina... Cala a boca, seja boazinha, né? Que aí você fica querendo agradar. E eu acho que se você for querer cantar ou fazer qualquer coisa pensando em agradar, você já não está sendo quem você é, né? Então, enfim, essa cura, ela passa pela consciência de quem nós somos de verdade, e aí nós temos que assumir essa tarefa
de curar a nossa criança e de perdoar os nossos pais, os nossos professores, a nossa sociedade que colaborou para que a gente construísse esses condicionamentos, entender que eles também não tinham como nos dar isso de uma forma diferente, e entender que todos nós temos acesso a uma vida muito mais plena se a gente sai desses condicionamentos e começa a ouvir o coração. Os condicionamentos estão todos no ambiente, né? São as nossas crenças, é o que a gente acredita, é o que nos disseram que a gente é, e a gente está o tempo todo querendo corresponder a isso. Então, é como se quase a gente tivesse que meio que se isolar de tudo e de todos e ouvir a gente mesmo, sabe? Porque cada um de nós está aqui para cantar a sua canção. Cada um de nós tem uma canção única para entregar para o mundo. Cada um de nós tem a sua canção. E não existe canção mais bonita do que a outra. Elas todas, quando cada um de nós canta a sua canção, o todo é maravilhoso, né? As vozes todas se combinam. Aí pode ter o planeta que a gente quer ter. Só que a gente está, em vez de cantando a nossa canção, a gente está tentando cantar a canção que a gente acha que a mãe queria, o pai queria, a sociedade queria, o amigo quer, o namorado quer, e a gente se perde de nós mesmos. Então, acho que a saída é, peraí, quem eu sou de verdade? Né? E aí buscar lá no nosso coração a verdadeira fonte do nosso ser e ter a coragem de ir contra todo mundo se for necessário, porque se o teu coração te diz uma coisa e o mundo inteiro diz outra, a gente deveria ser forte o suficiente para ouvir o que o nosso coração está dizendo. E é difícil fazer isso, é muito difícil fazer isso. Precisa de muita coragem. Ai, perfeito. Quando você estava falando, eu estava sempre... É porque, assim, são várias associações com essa coisa da voz do coração, né? Tem muitas metáforas aí que... Mas uma das mais fortes, que eu acho que tem muito a ver com o que você falou, é a intuição. É como se fosse um GPS, né? Esse centro que tem uma sabedoria aí infinita que a gente pode ou não acessar, né? Depende do nosso livre-arbítrio, né, Patrícia? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da intuição, que eu acho que é fundamental para tudo, né? Inclusive para a arte. Verdade, é fundamental mesmo, Thaís. É que nós somos muito ensinados a pensar e buscar respostas no pensar, né? Então, até quando as crianças às vezes fazem uma coisa, os pais ficam aí pensando no que você fez. Então, nós acabamos supervalorizando o pensar, sendo que o pensar, aquilo que a gente pensa, é simplesmente um conjunto de crenças que a gente foi elaborando a partir da nossa vida condicionada. Então, é só pegar mais do mesmo. Pensar é mais do mesmo. E quando a gente quer realmente ouvir a voz do coração, ela se manifesta através da intuição, que é um caminho completamente diferente do pensar. E que a gente não está acostumado a ouvir ou respeitar. Eu vou dar um exemplo, porque eu acho que fica mais fácil dar exemplo do que ficar só falando teoricamente. No ano passado, eu participei do Congresso Holístico, foi lá em Bonito. E eu tive... Ai, que lindo, né, gente? É um dos lugares mais lindos que eu já fui na minha vida. Nossa. É incrível, é muito lindo mesmo. E eu tive uma experiência lá muito incrível, né, que tem a ver com isso que a gente está falando. No final do congresso, já era domingo, eu tinha que dormir cedo, porque no dia seguinte eu ia sair de madrugada para pegar o ônibus para Campo Grande para vir para São Paulo. O ônibus ia sair às 2h da manhã. Então eu pensei, puxa, eu tenho que dormir logo, porque não vou quase dormir, na verdade. E eu estava no meu quarto já, de pijama, para dormir. E aí começou a vir na minha... Antes de eu falar isso, de explicar, o hotel que eu estava tinha um lago perto do hotel, assim. Você passava pelo estacionamento e chegava no lago. E no meio desse lago tinha uma pequena ilha. Bom, eu estava no meu quarto, quase dormindo, e aí começou a vir na minha cabeça assim, você tem que ir lá na Ilha do Lago. Aí eu... São 10 horas da noite, tá escuro. Tem que acordar de madrugada. Eu não vou na Ilha do Lago agora, né? Não. Aí tentava dormir, aí ficou assim, tem que ir lá na Ilha do Lago, tem que ir na Ilha do Lago. Aquilo não saía da minha cabeça, né? E aí eu resisto um pouco, mas eu acabo vendo, né? Essa voz que no meu entender é uma voz da intuição, né? Sim. Tá bom. Peguei, troquei, saí, atravessei o estacionamento tudo escuro,
Cheguei lá, tudo escuro. Aí eu cheguei na beira do lago e falei, bom, tá bom, já vi, vou voltar. Aí, não, você tem que ir na ilha. Aí eu falei, não, eu vou sentar aqui na beira do lago, vou meditar e aí volto para o quarto. Sentei na beira do lago, meditei. Quando eu estava indo para o quarto, ficava assim, você tem que ir na ilha, tem que ir na ilha. E a ilha tinha uma pontezinha de madeira para chegar na ilha. E era muito escuro. Falei, Mas mas o ainda que eu bem vou que tinha fazer uma lá? ponte, né? Porque pensei, como é que ela vai? Ela vai nadar para ir para 10 horas da Tinha noite dar um uma ponte. mergulho no lago. Aí eu falei assim, vamos fazer uma coisa, eu vou dar a volta no lago inteiro, que eu vou ter visto a ilha de todos os lados, e eu vou para o quarto. No que eu comecei a dar a volta, Thaís, eu começo a ouvir um bater de tambor, vindo da onde? Da ilha. Eu falei, ai meu Deus, agora eu vou ter que ir nessa ilha, né? Mas quem será que tem nessa ilha, né? Eu falei, será que tem um índio fazendo um ritual lá, ele vai ficar bravo que eu tô indo? Porque tinha um monte de índio no evento, né? Bom, aí eu peguei, fui tipo perna de pé na ilha, assim, com medo do que eu ia encontrar, né? E quando eu chego lá, eu ouço uma voz assim, oi, eu nem sabia quem era, né? Aí eu, oi. Aí o rapaz saiu do meio das árvores, né? Aí eu olhei para ele e falei assim, olha, o negócio é o seguinte, eu estava no meu quarto dormindo, quase dormindo, uma voz ficou falando que eu tinha que vir aqui nessa ilha. Então foi você que me chamou, me diz o que eu estou fazendo aqui que eu não faço ideia. Aí ele estava super emocionado, e ele era um rapaz que estava no congresso e ele tinha até o Guilherme, se você tivesse assistindo aí, Guilherme, depois você reforça aí o que aconteceu. Ele tinha estado no congresso e ele me disse, olha, vim para cá, eu comprei agora esse tambor e eu vim aqui para essa ilha porque eu queria uma resposta, né? Porque eu quero, tem tantas coisas bonitas que eu quero fazer para o mundo e às vezes eu acho que eu não sou capaz de fazer. E eu vim para cá porque eu sabia que não ia ter ninguém e eu comecei a pedir uma resposta. E chega aqui agora você aqui me dizendo que eu te chamei aqui, né? Então ele estava Nossa, super arrepiei emocionado. inteira. Arrepiei Foi muito inteira. lindo para ele e foi muito lindo para mim. Então é isso, né? A voz vem, mas quantas vezes a gente tira o pijama, né? Para ouvir o que é? Porque às vezes parece meio maluco, né? Algumas coisas Uhum. parecem malucas assim. Então eu acho que a gente tem que seguir. E algumas pessoas sempre me perguntam assim: mas como você sabe que é a voz da intuição e não a voz da sua mente? É uma coisa que as pessoas sempre perguntam. E eu acho que primeiro assim, a voz da intuição ela não desiste, entendeu? Ela fica ali batendo naquele mesmo ponto, né? Eu não ia conseguir dormir se eu não fosse lá naquela ilha, né? E também acho que quando a gente está seguindo a nossa intuição, a gente tem uma sensação de paz, de que está tudo bem, sabe? Quando eu faço alguma coisa que foi movida pelo que a minha alma queria que eu fizesse, isso me dá uma sensação de tranquilidade. Eu não fico assim, sabe? Achando que tem algo de errado. A sensação é de realmente de paz, de harmonia. E tudo vai colaborando também. Parece que a gente entra num caminho, no fluxo, de que tudo colabora para que as coisas deem certo. Então a intuição, ela está sempre aí. Mas a gente precisa ter contato com a gente para ouvir, né? Se você fica só pensando, você vai até desqualificar aquilo que a intuição está te falando. Mas quando Uhum. você realmente se permite seguir, a Adriana está falando, não dá medo, é verdade. Você sente que tem algo maior te guiando ali, e esse algo maior é tão poderoso que a gente fica em paz, né? Você se sente sendo cuidado, e a gente é Uhum. cuidado. A gente pode ser sempre cuidado, sempre tem algo querendo cuidar da gente. A gente é que Uhum. atrapalha, a gente se mete São no muitos meio das anjos, coisas. né? Muitos, muitos anjos. Muitos anjos, muita luz, né? Muita sabedoria. Então, se a gente não ficasse tão racional, querendo controlar tudo o tempo todo, e a gente começasse simplesmente a seguir intuitivamente o que o nosso sentir nos pede, porque a intuição, ela não é um pensamento, ela é um sentir, entendeu? Lá na ilha eu sentia, vai na ilha, mas eu senti o impulso de fazer aquilo. E na minha vida, muitas vezes em que eu dei guinadas na minha vida, grandes, eu já dei grandes guinadas, aquilo veio como impulso, até a minha mudança para cá, porque eu vim para a aldeia em setembro, né? Eu morava em São Paulo, morei em São Paulo a vida inteira. De repente comecei a sentir uma coisa assim,
eu sentia que eu ia ficar doente se eu ficasse em São Paulo, sabe? Eu precisava me mover, eu precisava ir para o meio da natureza. E aí eu vim, sem saber se ia dar certo ou não, né? Sem saber se eu ia conseguir fazer atendimentos online ou não. Eu sei que eu vim em setembro e, de repente, chegou toda essa loucura dessa pandemia. Eu, graças a Deus, eu estava aqui e tudo fluiu bem. Então, parece que eu fui protegida, sabe? Guiada. Você foi na hora certa, né? Você percebe? Eu tive que mudar de casa, alugar uma casa em um lugar diferente, assumir riscos. Sabe? É difícil. É sair da zona de conforto, né? Sim, totalmente. Uma parte nossa tende a querer ficar num lugar que a gente acha que é seguro e não é seguro, porque a única coisa segura é deixar o nosso eu superior, a nossa alma, nos guiar. É isso que é seguro, né? E para isso a gente conseguir nos sentir, prestar atenção no que a gente sente. Por isso que eu acho que a pior coisa que acontece com a humanidade é a anestesia, né? Quando as pessoas ficam anestesiadas, já não sentem mais nada, porque aí elas perdem o acesso da intuição. E eu acho que esse, infelizmente, é um dos lugares mais comuns, esse lugar anestesiado, né? Eu ia até te perguntar, assim, como que... Você falou que fez várias guinadas na vida, né? Qual foi uma guinada que você acha que você se abriu mais para a voz da intuição? Porque os nossos hábitos, eles não favorecem, né? A gente está sempre com excesso de informações, a gente está sempre, como você disse, buscando alguma coisa, né? Nada tá bom, a gente sempre tem que estar buscando, então, vários vícios, né? Vícios de substâncias e vícios de hábitos. Por exemplo, o vício de celular, que eu acho que é um dos mais comuns hoje em dia, né? As pessoas estão muito ligadas no celular, que é uma bênção, a tecnologia, graças a ela a gente está aqui falando de um tema tão lindo, mas tudo depende da quantidade, né, Patrícia? Mas enfim, como que você acha que foi assim, o momento que você falou, não, agora eu vou deixar para trás essas coisas e agora eu vou mudar para conseguir me alinhar mais com a minha verdade do coração? E se teve essa guinada, né? Não sei se teve também. Olha, teve várias, Thaís, mas eu acho que o grande salto, porque eu acho que todos nós, em algum momento, a gente tem que dar um salto no abismo, porque a gente nasce tão identificado com esse ego que para a gente, às vezes, chegar nessa identificação com a nossa alma, parece que esse ego tem que quebrar, sabe? Então, eu sinto que todos nós temos uma chance de... Nem todo mundo dá o salto, mas todos nós, em algum momento, somos colocados lá na beira do abismo e uma voz fala assim, pula. E uma parte da gente tem muito medo, né? Porque é assustador. Racionaliza, né? Aí vem todas as racionalizações possíveis, né, Patrícia, nesse momento, né? Eu vou morrer, vou me estatelar lá embaixo, isso é loucura, né? Vem isso muito forte. E eu já dei alguns saltos no abismo, mas o salto maior que eu dei foi com certeza quando no meu primeiro casamento, eu estava casada há 12 anos, e eu, apesar de estar casada com uma pessoa que era maravilhosa, eu precisava seguir outro caminho. E eu não conseguia sair daquela situação. Porque como eu, antes de ser psicóloga, fui dentista, que é outro salto, mas não estou falando dele agora, isso atrasou um pouco a minha independência financeira. Então, eu era financeiramente dependente dele e eu não tinha como me sustentar, como sair. Mas algo dentro de mim dizia assim, não, chega, você tem que ir, você tem que ir. E a minha mente dizia, mas como que eu vou sobreviver? Tinha 2 anos de formada como psicóloga naquela época, eu tinha 7 pacientes que mal me pagavam, porque no começo a gente mais faz um valor bem inferior para aprender. Todo começo é difícil, E eu estava com muito medo, mas aquela coisa foi muito forte. E aí eu falei para o meu marido, falei, olha, eu estou indo embora. E ele, quer dizer, vai embora para onde, né? Porque eu não tinha... Né? Meus pais nem moravam aqui, não podiam me ajudar, só era eu. Então, foi meio complicado isso. Mas aí eu peguei e saí de casa e eu aluguei uma casa para morar. E falei, bom, vou montar meu consultório nessa casa, que eu vou ter menos gastos. Só que eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel da casa dali a um mês. Eu não tinha dinheiro para nada, né? Mas eu fui lá e aluguei a casa. E aí fui para aquela casa, levei só os meus livros, meus CDs, um colchão no chão, uma geladeira, um fogão, não tinha mais nada na casa. E eu não sabia como eu ia pagar o aluguel no final do mês. E eu fui, e no primeiro dia que eu cheguei naquela casa,
sem saber como eu ia pagar nada, como eu ia comprar comida, eu não sabia, mas eu sei que eu dançava, eu pus música, eu dançava pela casa, eu estava me sentindo livre e eu estava confiando muito que ia dar tudo certo. E eu chamo esse mês do mês mágico da minha vida, porque foi incrível. Eu tinha uma amiga que estava se mudando e ela acabou me dando coisas para minha casa, sei lá, sofá, ela me deu escrivaninha, a cama para pôr o colchão em cima, almofada, cortina. De repente, a casa se materializou assim. Mas eu ainda não sabia como é que ia pagar o aluguel no final do mês. E eu que tinha 2 anos de formada e 7 pacientes, nesse mês, milagrosamente, apareceram mais 7 me pagando bem. E quando chegou no final do mês, eu tive dinheiro para pagar o aluguel. E eu que era uma pessoa totalmente dependente até esse mês, desse mês em diante, eu nunca mais precisei pedir nada para ninguém. Assim, as Uau! coisas fluíram. Então, foi um salto muito grande para mim, porque eu não tinha nenhuma segurança, eu não sabia como ia dar, eu não sabia como as coisas iam acontecer, mas eu sentia dentro de mim algo que dizia vai, 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 era muito forte. E eu fui. Então, acho que depois desse salto, eu acho que eu consigo dar qualquer um, porque esse foi muito assustador, assim. E Mas você teve uma prova, né? Você teve uma prova, assim, do poder da voz da intuição, né? Tipo, realmente funciona, né? Muito, porque a verdade é que funciona, porque a verdade é que todos nós temos direito à abundância da vida, à prosperidade e a ter todas as nossas necessidades supridas, né? E a abundância é isso, né? Quem falava isso era o Oswaldo Oliveira, uma pessoa super bacana. Ele dizia: abundância é você saber que você vai ter o que você quer na hora que você quer. Abundância não é acúmulo. Não, eu tenho um monte de dinheiro no banco, então eu sou abundante. Não. Abundante, eu ter plena confiança de que tudo que eu quiser vai ser fornecido na hora que eu precisar. Não tudo que o meu ego quiser, tudo que a minha alma quiser. Né? Essa é a diferença também. Né? Uhum. Então, quando a gente confia nisso de verdade, você não tem medo. E quando você não tem medo, você já vibra numa frequência que te conecta com o fluxo da vida e tudo realmente acontece. E é muito lindo quando você comprova isso na prática. Mas é difícil, porque você tem que dar um salto, né? A gente quer dar o salto já sabendo onde vai pôr o pé, ou com o paraquedas. E não é assim. Segurando, né? Você pula e no meio da queda nasce asas nas suas costas. É mais ou menos assim, entendeu? Então a gente precisa ser muito corajoso para fazer isso. É aquela história, você dá o passo e o universo põe o chão, né? Não é o contrário, né? Tem que esse poder da iniciativa, né? Ai, nossa, me arrepiei inteira, Patrícia. Eu vou passar essa live toda me arrepiando, porque essas histórias são incríveis, muito, muito incríveis mesmo, assim. A vida é muito mágica, sabe, Thaís? Assim, e eu acho que quando a gente se coloca a serviço, e eu acho que esse é o passo que a gente tem que dar, porque se eu ficar achando que a vida tem que se dobrar a quem eu sou, porque às vezes eu vejo as pessoas agindo assim, é como se o universo fosse um supermercado gigante e eu vou lá e eu peço o que eu quero e o universo me dá, como se fosse meu escravo. E não é nada disso. A manifestação não ocorre dessa forma. A manifestação ocorre quando eu abro mão da minha vida, eu, Patrícia, e coloco a minha vida a serviço de algo maior. Aí, tudo que eu desejar vai acontecer, porque não é o que eu, Patrícia, desejo, é o que essa força maior deseja através de mim. Então, a minha vida, ela é um servir. E aí, sim, a gente se conecta com essa questão da abundância e as coisas fluem. E acho que é isso que as pessoas não entendem, né? Porque elas ficam achando que elas têm que criar as pequenas coisas que o ego quer ali, de uma forma egoísta às vezes, né? Então, eu acho que de verdade, existe uma instância maior dentro da gente que é feita de amor, que é feita de pureza, de beleza. E se a gente deixar ela escolher por nós, aí tudo vai se manifestar. E essa escolha sempre vai ser a melhor escolha. Então, não tem problema em abrir mão da escolha se quem está escolhendo é essa força que faz com que todas as estrelas se sustentem no céu, sem, sabe, de uma forma fantástica, constelações, galáxias. Como é que isso tudo flui? Porque existe uma inteligência que organiza tudo isso. Então, por que eu vou querer mandar na minha vida? Eu acho que essa inteligência é muito mais sábia do que eu. Então, quando a gente se coloca a serviço,
Da mesma forma, acho que quando alguém vai cantar, né, e se coloca a serviço dessa força, do amor que está dentro de si, da luz que está dentro de si, essa voz ela tem uma abrangência que ela às vezes não conseguiria dar, né? Eu não entendo tudo o que você faz, mas a minha sensação olhando de fora é essa, que não tem gente faz as coisas, algo se faz através da gente, né? Eu percebo muito isso na questão da composição. Eu acredito que você também deve perceber na escrita, que é aquela coisa assim que de repente você tem que colocar aquilo ali para fora, né? Aquilo ali, e não é uma coisa assim, não é meu isso, gente. Vem para mim, eu tenho que essa sensação de ser o canal mesmo, né? Não, eu tenho muito isso. Às vezes, quando algo me toca, eu tenho que escrever. Se eu não escrevo, eu não consigo dormir, eu não consigo fazer nada. Eu já cheguei a parar o carro, antes, quando eu não tinha celular, porque agora eu gravo, né? Eu parava o carro para escrever, porque aquela informação vem, e às vezes ela vem com uma força tão grande que eu preciso dar um espaço para aquilo, né? Preciso deixar aquilo acontecer. Então, eu sinto que existe algo maior, que é a mesma coisa que me toca para escrever, é a que te toca, é a que toca alguém que pinta um quadro lindo, é a mesma energia, né? Que é o amor que a gente é, que é a luz que a gente é, querendo expressar a si mesmo através dessa porta que sou eu sou só a porta, né? Você é uma porta, eu sou uma porta para que essa coisa maior flua. E quanto mais ela flui, mais ela toca as pessoas também. E quando alguém vê uma coisa bonita, ouve uma música, ou vê uma obra de arte e se toca, é porque reconhece naquilo um pedacinho de si mesmo. A beleza que a gente vê, ela está dentro da gente. Nós somos belos assim. Então, quando a gente vê algo belo, a gente ouve aquela música linda, ou a gente vê um texto lindo, parece que é um reconhecimento, sabe? Porque a gente é assim. Né? Nós somos belos assim. E a gente precisa se lembrar disso. Tudo que ressoa na gente é porque tem alguma coisa que a gente está identificando ali, né? Como nosso. É isso mesmo. Ressoa porque a gente reconhece. E da mesma forma, quando a gente consegue olhar para uma pessoa e atravessar, às vezes, a camada de distorção e enxergar o que tem de belo dentro dela, você também ajuda a pessoa a reconhecer aquilo dentro dela. E eu acho que isso, para quem ensina qualquer coisa, é fantástico, né? Porque às vezes as pessoas ficam tão focadas no que está errado e aquilo só fica mais e mais difícil. Se você atravessa isso e você consegue tocar aquela parte de beleza que está dentro do outro, a própria pessoa reconhece isso e consegue trazer para fora. Eu acho isso um caminho tão lindo. Eu vejo isso no consultório também. Eu não fico muito perdida nas questões difíceis das pessoas, mas eu procuro olhar e ajudá-las a se lembrarem, sabe, da luz que elas já têm, do amor que elas já têm, do poder que elas já têm. E aí, quando eu olho e vejo, e eu vejo mesmo, elas também vêm. E quando elas vêm, isso se manifesta, né? Fica tudo mais fácil, né? A gente está passando por uma transição planetária, né? A gente está, assim, cada vez mais nessa energia da nova era, né? E a gente está vivendo um momento que os gurus não existem mais, né? Assim, porque o que era o guru antigamente? O guru é aquela pessoa que falava como você tinha que agir. Ele falava e a gente tinha que agir daquele jeito, né? Assim, tinha guru antigamente que falava, todo mundo vai usar amarelo. Aí no outro dia, não, agora todo mundo vai usar vermelho. Então era um nível de até tirar um pouco o livre-arbítrio das pessoas, né? Mas hoje em dia a gente pode se conectar com pessoas que passaram por um caminho, assim como você, que passaram por um caminho, que fortaleceram o seu caminho de cura, de intuição, né, de amor, né, e podem trazer essa luz para as pessoas, né. Então isso é importante a gente pensar, porque assim não são extremos, né, assim a gente pensar assim, não, agora eu não preciso de ninguém mais na nova era, eu vou fazer tudo sozinha. Esse é um extremo. O outro extremo era o guru falar tudo que eu tinha que fazer, né? Então, eu tô falando isso porque teve um comentário aqui falando assim, eu também sinto Deus falando comigo através da Patrícia, da Pink. Eu achei lindo esse comentário, mas assim, quando a Patrícia fala, isso toca o coração, como tocou o meu também, ela tá fazendo com que o meu Deus interior acorde, né, Patrícia? Então, eu sempre falo que a gente tem muitos anjos que a gente tem que recorrer a eles, né, encarnados e desencarnados, mas a gente fazer isso com essa sabedoria de que o fim maior é o nosso empoderamento, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Acho isso tão importante, né, Thaís? Porque, na verdade, quando a gente fica olhando para fora e tinha essa coisa dos gurus,
o mestre, né, o monge, a sensação que dava é que eles eram tão elevados, tão especiais, que a gente podia adorá-los, mas que a gente não chegaria ali, né? A gente era E hoje em pequenininho, né? dia, isso, né? Parece que a gente não conseguiria, aquilo lá não é para mim, né? Ah, chegar nesse ponto de elevação não é para mim. Na verdade, eu acho que qualquer pessoa que estiver falando em nome da luz vai dizer que essa luz está dentro de todo mundo e que é para todo mundo, né? Eu sou uma pessoa comum, sabe? Normal, assim, não passo anos, um tempão meditando, não tem nada disso. Eu sou uma pessoa comum que tem um monte de dificuldade, um monte de coisa para aprender ainda, um monte de sombra que eu preciso curar, né? E ainda assim, eu acho que nós, pessoas comuns, podemos, ao mesmo tempo que a gente está lá trabalhando as nossas sombras, dificuldades, dentro da Matrix, tendo aquele bonequinho que está representando no jogo, nós somos o avatar do jogo, mas ao mesmo tempo, todos nós somos aquele que está lá em cima da nuvem com o controle remoto na mão, entendeu? Do avatar. Nós somos as duas coisas, né? Então, a gente está nesse mundo aqui ainda, né, lidando com questões do dia a dia, tendo que pagar conta, tendo que resolver problema de família, temos que lidar com pandemia, com um monte de coisa. Então, a gente está aqui, não dá para negar. E, ao mesmo tempo, a gente pode ser confiança na vida, entrega, luz, né? E isso é de todo mundo é capaz, todo mundo, né? Então, eu acho que trazer essa noção de que o mestre real que a gente tem é o que está dentro do nosso coração, isso é muito poderoso. Então, eu sempre digo para as pessoas, até escrevo sobre isso, quando você tem uma pergunta, imagina assim, que se fosse descer um mestre na sua frente, assim, pode ser um mestre que já não está aqui, o mestre que você quiser. Imagina que essa pessoa estivesse ali na sua frente e você pudesse perguntar qualquer coisa para ela. Anota a pergunta e aí fecha o olho. Imagina que você vai para dentro de você e que lá dentro do seu coração tem um mestre. E faça essa pergunta para esse mestre que está dentro do seu coração. E se você fizer essa pergunta, você vai ter a resposta, porque esse mestre sempre te responde, né? Ou ele vai te responder com um livro, ou vai chegar uma informação para você, mas a resposta vai vir. Então, eu acho que há pessoas que nos inspiram, eu tenho pessoas que me inspiram, né? Ai, 20 segundos, 20 segundos. Obrigada, gratidão. Quer voltar? Quer voltar ou não? Podemos combinar de voltar. Podemos combinar então sim. Tá. Ai, gratidão. Um beijo para todos. Beijo, gente. Obrigada.